Vídeo, eu acho que o sentimento de todo flamenguista nesse momento, de todo rubro-negro, é de frustração pelo que aconteceu no Maracanã, né? Por um jogo que estava na mão do Flamengo, absolutamente na mão do Flamengo, e o Grêmio chega ao empate graças a um erro do culpado. Tem nome e sobrenome. Ayrton Lucas é o culpado por essa bizarrice que foi esse pênalti convertido ainda pelo goleiro Thiago Volpi, que fez duas defesas absurdas durante o jogo, né? Foi um grande jogo do Flamengo? Não foi. Não foi um grande jogo do Flamengo, tá? O time, pelo menos, estava focado, né? Apesar dessa papagaiada, na minha opinião, deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito de oba-oba, fazer show no intervalo. Isso chama zica, cara. Isso chama zica, entendeu? Mas o Flamengo não estava desfocado, nada disso. Os jogadores estavam focados. O Flamengo jogou para ganhar o jogo. Até o momento crucial, que é o pênalti cometido pelo Ayrton Lucas, no momento em que o Flamengo volta a perder rendimento no segundo tempo. Depois do gol do Arrascaeta, o Flamengo ainda criou algumas oportunidades, dava a impressão de que faria o 2-0, mas aí, não sei porquê, acho que tem muito a ver com a entrada do Bruno Henrique, as entradas do Bruno Henrique e do Everton Araújo. O Flamengo, mais uma vez, esmorece e perde 2 pontos imperdíveis. Esse time do Grêmio é horroroso, não dá para perder 2 pontos da forma como perdeu no Maracanã, lembrando que o Flamengo havia vencido no primeiro turno o Grêmio por 2-0, né? Então não tinha motivo nenhum, era o Grêmio ainda do Gustavo Costa, aquele treinador horroroso, assim como o Mano Menezes, né? Que é um técnico muito ruim e sai tirando onda do Maracanã, assim como o Thiago Volpi também, que é um goleiro bem mais ou menos, mas que fechou o gol e faz o gol de pênalti. Agora o seguinte, gente, temos que falar também sobre a escolha do Felipe Luiz, pelo amor de Deus. Ninguém está pedindo cabeça de técnico aqui, nem cabe a mim falar isso, mas a insistência com o Ayrton Lucas, né, que não fazia um jogo bom em nenhum momento. Se ele tem o Vinha, para que insistir com o Ayrton Lucas? O Vinha é mais jogador do que o Ayrton Lucas. Talvez o Vinha hoje seja o melhor dos 3 laterais que o Flamengo tem, né? E o Ayrton Lucas vai lance por imprudência, não ia acontecer nada naquele lance, ele vai lá e comete um pênalti, né, que é marcado pelo péssimo árbitro Paulo César Zanovelli, que o cara é tão pavão que ele, no pré-jogo, na conversa ali com os jogadores, ele entra falando em espanhol, né, cara? Aí é complicado, é de doer, né? Dose para elefante, né? Porque eram Arrascaeta e Kahneman, os atacantes não, melhor dizendo, os capitães de Flamengo e Grêmio. Então, assim, cara, o sentimento é de frustração. É o mesmo sentimento, por exemplo, que eu tive quando o Flamengo empatou por 0-0 com o Goiás no Maracanã, antes da rodada final, das 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2009. Né? Ali o Flamengo tinha a chance de assumir a liderança, empata com o Goiás. Eu achei que a vaca tinha ido pro brejo, mas o Flamengo vence o Corinthians, vence o Grêmio também e acaba se sagrando ex-campeão brasileiro naquela temporada de 2009, né? Mas o Felipe Luiz precisa rever alguns conceitos, no que diz respeito principalmente à escalação do Ayrton Lucas como lateral esquerdo. Não pode ser, né? Aí tem um monte de gente na S1 Live hoje, vai ter fila para pedir desculpa, tá? Um monte de gente falando, você não sabe nada, o Ayrton Lucas é o melhor, é jogo para ele, porque o Grêmio vai jogar fechadinho, como se o Vinha não fosse jogador para desbloquear a defesa também. E naquele momento em que o Ayrton Lucas comete o pênalti, tinha muita gente atacando do Grêmio, ou seja, havia muito espaço para o Flamengo contra-golpear, havia muito espaço também para o Ayrton Lucas atacar. Então essa tese de que o Ayrton Lucas tem que jogar contra equipes fechadas, para mim, tá? Acho que o debate está aberto, você pode deixar aí nos comentários o que você achar. Não cola muito, porque se fosse o Léo Pereira, por exemplo, como lateral esquerdo, putz, eu entendo, cara, não tem lateral, tem que ir com o Ayrton Lucas, senão vai ter que improvisar o Léo Pereira mais uma vez na lateral esquerda, e essa não é muito a dele. Agora, quando você tem o Vinha, um jogador de seleção uruguaia, né, no time, você não pode optar pelo Ayrton Lucas, no caso do Felipe Luiz, tá? Bernardo, mas você é contra individualizar o erro e vilanizar o jogador? Sou, claro que sou, mas nesse caso é evidente, gente, não tem como, é a mesma coisa que se eu quisesse passar pano pro Andréas Pereira, por exemplo, não dá, e hoje não dá
para passar pano para o Ayrton Lucas, não, e também para a escalação do Ayrton Lucas. Por isso que eu estou fazendo essa ressalva em relação ao técnico Felipe Luiz, que merece ser criticado quando merece ser criticado. Isso não significa pedir a cabeça de ninguém. Passa longe disso. Aqui ninguém vai pedir a cabeça de ninguém. O Felipe Luiz faz um excepcional trabalho, mas nesse caso da escalação do Ayrton Lucas, e eu não estou sendo engenheiro de obra pronta, porque eu, Roque Hudson e Alain Bimadi falamos sobre isso na S1 Live na manhã deste domingo. E falamos também sobre um clima no Maracanã. Não estou falando em nenhum momento que isso atinge os jogadores, mas esse negócio de, vamos fazer show, não, isso motiva o adversário, como diz o André Rocha. O discurso do Mano Menezes estava pronto, de incentivar seus jogadores. Está vendo? Os caras estão cantando vitória, os jogadores experimentaram com sangue nos olhos. E todo um time que jogar contra o Flamengo vai ser assim. Vai ser assim, pessoal. Então precisa se acostumar com essa história, precisa ter, no mínimo, mais disposição do que o adversário. Mais disposição que o adversário. Isso tem que acontecer, isso é inegociável. E o Grêmio, em determinado momento, perdia o jogo. O Thiago Volpe fazendo milagre em cabeçada do Léo Pereira, e mesmo assim o Grêmio cedendo espaço chega ao gol, porque o Grêmio queria tirar pontos do Flamengo no Maracanã. O Mano Menezes odeia o Flamengo, e não dá também, eu já falei muito sobre o jogo em si, para passar pano para esse péssimo árbitro Paulo César Zanovelli. Péssimo árbitro, pavão, que deu um cartão para o Léo Ortiz quando o Léo Ortiz estava querendo devolver a bola. Pavão, péssimo árbitro, um árbitro que, como eu disse, quis conversar em espanhol com os capitães. Para catar coquinho, rapaz. Se preocupe apenas em apitar o jogo e ser discreto, coisa que ele não foi. Até os jogadores do Flamengo, indignados após o final do primeiro tempo, foram reclamar com ele. Indignados, cara. Porque havia sido um primeiro tempo de uma arbitragem horrorosa, tendenciosa, uma arbitragem ruim, muito ruim, uma arbitragem que prejudicou o time do Flamengo. Mas aí você tem um combo, a arbitragem, Ayrton Lucas e Mano Menezes ultra motivado para tirar pontos do Flamengo no Maracanã. Aí você tem o resultado que aconteceu no estádio Mário Filho. Eu acho que o sentimento, repito, é de frustração, pelo Flamengo ter perdido uma oportunidade de disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora vem jogos complicados. Agora tem Alfredo Jaconi contra o Juventude, é uma partida sempre complicada para o time do Flamengo e, enfim, depois tem sequência contra Cruzeiro, Palmeiras, Vasco, aí são jogos muito, muito complicados. O Campeonato Brasileiro ainda não está decidido, o Felipe Luiz precisa entender essa história. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.